O espírito humanista, que deu origem ao Renascimento e iniciou o abandono gradativo do pensamento teocêntrico, foi acompanhado paulatinamente pelo fortalecimento das monarquias europeias e das primeiras aventuras náuticas fora do Mediterrâneo. Coube a Portugal liderar estas novas experiências, declarando-se independente já no século XII e passando os próximos 2 séculos e meio expandindo o território até os atuais limites. O reino consolidou o próprio poder monárquico em 1385, com a ascensão de Dom João I de Avis ao trono. Ele deu início a uma política de favorecimento da burguesia que foi seguida por seus sucessores, criando as condições necessárias para que Portugal se sobressaísse nas áreas tecnológica e militar e se lançasse ao mar em busca de novos territórios. Os portugueses foram seguidos pelos espanhóis, que finalmente conseguiram unificar o território após a expulsão dos mouros. Além da procura por novos territórios, também buscava-se uma nova rota comercial para as Índias, de preferência que não estivesse sob o controle das cidades italianas de Gênova e Veneza. Os portugueses apostaram suas fichas na navegação da costa africana para, finalmente, alcançarem os portos orientais. Já os espanhóis foram seduzidos por um plano ainda mais ousado. No mesmo ano que reconquistaram o território e expulsaram os mouros, um navegador estrangeiro, apoiado na teoria de que a Terra era redonda, procurava financiamento para navegar para o oeste ao invés de ir para leste. 2 reis decidiram financiar a empreitada. 1492. Este foi o ano no qual Isabel de Castela e Fernando de Aragão financiaram o genovês Cristóvão Colombo na expedição marítima que mudou os rumos da história. Ela não apenas confirmou a teoria de que a Terra é redonda, como ainda fez os europeus descobrirem um continente completamente novo no caminho. Hoje, nós falaremos de arte pré-colombiana. Sejam todos bem-vindos ao canal. O novo continente não era exatamente inóspito. De norte a sul, ele era habitado por sociedades autóctones com raízes em populações pré-históricas dispersas por várias regiões do continente. O nível de organização delas também era distinto, e ia desde grupos remotos espalhados pelo território a civilizações bem organizadas. Estes povos são determinados pré-colombianos, assim como a cultura e a arte desenvolvida por cada um deles, numa referência temporal de existência antes da chegada de Colombo ao continente. Sob determinados pontos de vista, o termo pré-colombiano é visto como mais do que uma simples marcação temporal. Existem pesquisadores que afirmam que este termo hipervaloriza a chegada do branco europeu em detrimento de outros acontecimentos históricos anteriores a esta chegada, o que, de certo modo, nos faz construir uma visão mais eurocêntrica que americana a respeito deles, nos fazendo retornar à discussão do civilizado versus bárbaro que comentei quando falamos sobre arte românica. Só que aqui, o embate não é mais entre civilização e barbárie, mas sim entre civilizados e selvagens. Não pretendo aprofundar essa discussão. Porém, acredito ser importante termos em mente estas questões ao tratarmos de arte pré-colombiana. Neste vídeo, falaremos da arte de 3 antigos povos mexicanos: os olmecas, os maias e os astecas.
Os Olmecas foram uma civilização que existiu entre o século II a.C. e o ano 200, na área hoje ocupada pelo México. O território Olmeca se fixou na região do Golfo do México, principalmente nas atuais províncias de Tabasco e Veracruz. Seus principais assentamentos foram feitos em São Lourenço de Tenochtitlan, La Venta e Tres Zapotes. Foram encontradas manifestações da arte olmeca em arte imobiliária, como arquitetura monumental, esculturas, estelas e pinturas rupestres, e arte portátil, como cerâmicas, estatuetas e ornamentos diversos. Como matéria-prima utilizada, encontra-se barro, pedra, madeira, concha e pintura. Objetos de uso mais ritualístico, como machados cerimoniais, estelas, estatuetas volumosas, eram feitos com materiais mais refinados, como o jade, indicando que estas peças não eram de uso popular. Mesmo rústicas, as esculturas olmecas têm grande força expressiva. E a monumentalidade também é outro aspecto que impressiona, pois existem exemplares de esculturas de grandes proporções preservados até hoje em museus mexicanos. Já os maias existiram entre 800 a.C. e 1520, na região que corresponde hoje ao que é a Península do Yucatán, parte também do México, em atuais países limítrofes. O território deles englobava os atuais estados mexicanos de Campeche, Tabasco, Chiapas, Yucatán e Quintana Roo, as terras altas e baixas da Guatemala, Belize e a porção ocidental de Honduras e El Salvador. A história maia foi dividida pelos arqueólogos em 3 períodos principais: pré-clássico, clássico e pós-clássico. Cada um destes períodos possui estilos distintos de cerâmica e arquitetura, e, tradicionalmente, o período clássico é visto como o auge da civilização maia devido à imponência de seus palácios e templos, às estelas e de sua elaborada cerâmica colorida. No pré-clássico, a civilização maia teria sido composta por vilas rurais modestas, sem uma arquitetura tão imponente quanto a do período clássico, enquanto que, no pós-clássico, se determinou que foi um período marcado por uma decadência cultural e artística do povo maia. Lembro que essa divisão suscita debates entre pesquisadores, mas, para o nosso objetivo aqui, ela é mais do que suficiente. Os maias construíram grandes cidades e desenvolveram uma arquitetura monumental. Essa arquitetura é, em geral, de 2 tipos: pirâmide e palácio. Nas construções em forma de pirâmide foram feitos patamares retangulares, sendo o seguinte sempre menor que o primeiro, obtendo-se então a forma piramidal. No topo se localiza o templo, também retangular, com frontão trabalhado em relevo. Uma escada posicionada em um dos lados da pirâmide permite o acesso ao templo. Um exemplo deste tipo de construção é o Templo das Inscrições, localizado em Palenque, no México. Os palácios, por sua vez, apresentam apenas um andar em concepção retangular e com ornamentos em relevo. Um exemplo é o Palácio do Governador, em Uxmal, Yucatán, também no México. Em geral, as cidades maias tinham, além de palácios e templos, avenidas, calçadas, poços, residências com 3 a 4 cômodos, ou seja, havia uma organização básica. Para adornarem templos, palácios e demais construções urbanas, os maias esculpiam estátuas e baixos relevos com pedras, madeira e cerâmica. Por fim, chegamos aos astecas. Eles faziam parte dos povos mexicas, que se estabeleceram na região do Vale do México em torno do século XIII, sendo que a fundação de sua capital, Tenochtitlan,
foi um marco extremamente importante na história asteca, e isso aconteceu em 1325. A fundação da capital permitiu que os astecas desenvolvessem relações comerciais com as grandes cidades vizinhas, além de organizarem sua própria força militar e se aliarem a outras grandes cidades da região. Inicialmente submetidos à influência dos tepanecas, outro povo mesoamericano, a aliança existente entre a cidade de Tenochtitlan, Tlacopan e Texcoco declarou guerra aos tepanecas, derrotando-os e liberando os astecas de sua influência. Por formarem a cidade mais forte da aliança militar constituída por essas três cidades, os astecas conseguiram impor sobre as demais sua própria ideologia e se tornaram uma grande força na região. Na sequência, começaram a expandir seu território através da guerra com outros povos. A águia, um dos símbolos do povo asteca, engolia a serpente, símbolo de maias e toltecas. Os astecas conseguiram desenvolver áreas distintas do conhecimento de maneira muito complexa, como a linguagem, a medicina, a arquitetura e a arte. Eles ergueram imponentes templos piramidais e luxuosos palácios, cujas manutenções contínuas eram feitas através do trabalho de arquitetos e artesãos. Os monumentos e esculturas também eram imponentes, sendo que estas últimas deveriam ser trabalhadas de todos os lados. Para os mexicas, a religião desempenhava papel central nas relações entre o Estado e a sociedade. Essas relações também transpareciam, portanto, na arte que eles produziam. O Império Azteca chegou ao fim em 1521, após ataque do espanhol Hernán Cortés a Tenochtitlan. Sobre as ruínas da cidade azteca é que foram construídas as bases da atual Cidade do México. Bem, eu termino por aqui. Ao final desse vídeo, eu deixei as referências utilizadas para fazê-lo. Beijos, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.